Olá pessoal, hoje faremos uma revisão sobre equações e os principais métodos de resolução de equações. Uma equação nada mais é do que uma afirmativa de igualdade entre duas expressões. Resolver uma equação em x significa encontrar os valores de x para os quais essa equação é verdadeira. Então, por exemplo, tomemos a equação x ao cubo menos x mais 6 igual a zero. Nós vamos provar que x menos 2 é uma solução dessa equação. Então, em todo lugar onde houver o x, eu vou substituir por menos 2. Ficaremos com menos 2 ao cubo, menos, que já era da equação, o menos 2, mais 6 igual a zero. Menos 2 ao cubo é menos 8. Menos com menos, mais 2, mais 6, que já estava aqui. Menos 8 mais 2, menos 6. Menos 6 mais 6, zero. Então, observe que o lado esquerdo da equação é, de fato, igual ao lado direito quando eu substituo o x por menos 2. Isso significa que x igual a menos 2 é uma solução dessa equação. As equações lineares são as equações mais básicas que nós encontramos na álgebra. Uma equação linear em x é aquela que pode ser escrita na seguinte forma: ax mais b igual a zero, onde a e b são números reais e o a é diferente de zero, senão nós vamos eliminar a nossa variável. Portanto, a equação 2z menos 4 igual a zero é uma equação linear na variável z. A equação 3u² menos 12 igual a zero não é uma equação linear na variável u, por conta do expoente 2 que temos aqui. No próximo exemplo, nós iremos resolver a equação 2 que multiplica 2x menos 3, mais 3 que multiplica x mais 1, é igual a 5x mais 2. Então, a primeira coisa que faremos é aplicar a propriedade distributiva. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 3, menos 6. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. É igual a 5x mais 2. Agora, nós iremos agrupar os termos comuns. Então, 4x com mais 3x vira 7x. Menos 6 mais 3 vira menos 3, igual 5x mais 2. Ainda temos termos comuns. Eu tenho, por exemplo, o 5x, que pode ser levado para o outro lado da igualdade. Quando eu faço isso, ele fica com sinal negativo. Então, 7x menos 5x vai resultar em 2x. Eu posso fazer o mesmo com o menos 3. Quando eu levo para o outro lado, ele vai virar mais 3, que somado com 2 resulta em 5. Agora, ao isolar o x, eu passo o 2, que está multiplicando, para o outro lado, dividindo. Então, eu vou encontrar que x vai ser igual a 2,5. Observem que se vocês escreverem essa equação em uma calculadora científica, substituindo o valor de x por 2,5, vocês verão que o mesmo valor encontrado de um lado da igualdade será igual ao encontrado do outro lado. No exemplo 3, nós temos uma equação que utiliza frações. Então, um modo de resolver isso é encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores das frações e multiplicar ambos os lados por esse valor. Então, nós temos aqui a equação 5y menos 2 sobre 8 é igual a 2. Quando não tem nada embaixo, eu posso considerar 1, mais y sobre 4. Portanto, os denominadores dessa equação são 8, 1 e 4. E o mínimo múltiplo comum é o próprio 8. Então, o que nós vamos fazer é multiplicar ambos os lados por 8. Observem aqui na linha de baixo que do lado esquerdo o termo 5y menos 2 é ao mesmo tempo multiplicado por 8 e dividido por 8. Se isso é verdade, eu posso cancelar o 8. Do outro lado, como eu tenho uma operação de adição, eu tenho que aplicar a propriedade distributiva. Eu vou ter que fazer 8 vezes 2 e vou ter que fazer 8 que multiplica y sobre 4. Então, vejam aqui. Do lado esquerdo da igualdade, sobrou 5y menos 2, é igual a 8 vezes 2, 16. O 8 vezes y sobre 4, eu posso cancelar 8 com 4. Então, vai resultar em 2y. O próximo passo é começar a agrupar os termos comuns. Então, eu posso pegar, por exemplo, esse menos 2
e passá-lo para o outro lado da igualdade, trocando o seu sinal. Então, vai ficar 2 mais 16, 18. O 2y já estava aqui. Eu ainda tenho termos comuns a serem agrupados. Eu posso pegar o 2y e passá-lo para o outro lado da igualdade, alterando o seu sinal. Então, eu vou ficar com 5y menos 2y, 3y, que é igual a 18. Por fim, nós vamos isolar o y. O 3, que o multiplica, passará para o outro lado dividindo. Então, 18 dividido por 3, 6. Portanto, o resultado dessa equação é y igual a 6. Vejam agora que, em alguns casos, se nós possuirmos o gráfico que representa a equação, ele nos permite encontrar uma solução aproximada sem o desenvolvimento algébrico. Então, eu tenho aqui um gráfico que representa a seguinte equação: y é igual a 2x menos 5. E ele pode ser usado, por exemplo, para resolver a equação quando o y é igual a zero, ou seja, 2x menos 5 igual a zero. O que eu quero fazer nesse ponto é determinar qual o valor de x que fez com que y fosse zero. Então, graficamente, nós podemos observar que quando eu tenho x igual a 2,5, o meu y vale exatamente zero. Então, 2,5 é uma solução da equação 2x menos 5 igual a zero. Nós podemos dizer ainda que o par ordenado 5 sobre 2, ou seja, 2,5, 0, é a solução da equação original y igual a 2x menos 5. Eu digo isso porque, em geral, nós consideramos que a solução de uma equação representa o valor ou os valores, se houver mais de um, de x que interceptam o eixo horizontal. Esses valores também são chamados de raízes. No exemplo 4, nós iremos encontrar graficamente a solução para a equação 2x² menos 3x menos 2 igual a zero. Observe que agora nós não temos uma equação linear, mas sim uma equação quadrática por conta desse expoente 2 que nós temos no primeiro elemento. Graficamente, nós podemos observar que o ponto x igual a menos 0,5 e o ponto x igual a 2 são soluções para essa equação, porque ambos interceptam o eixo horizontal onde y é igual a zero. Encontrar respostas gráficas nos leva a valores aproximados. Eventualmente, se nós precisarmos de valores com maior precisão, é necessário que façamos a resolução algébrica, e é isso que nós vamos fazer a seguir. Bom, eu continuo chamando de exemplo 4, porque nós iremos resolver a mesma equação do exemplo anterior, que é 2x² menos 3x menos 2 igual a zero. Só que agora iremos fazê-lo de modo algébrico. Para isso, vamos considerar que já é conhecida a sua forma fatorada, que é 2x mais 1, que multiplica x menos 2 igual a zero. Para que isso seja verdade, o 2x mais 1 tem que ser igual a zero. Ou então, o x menos 2 tem que ser igual a zero. Na primeira possibilidade, se nós formos isolar o x, nós vamos pegar o mais 1 e trocá-lo de lado, mudando o seu sinal. O 2 que multiplica também troca de lado e passa dividindo. Portanto, teremos que x é igual a menos 1 sobre 2. Na outra possibilidade, nós temos um menos 2, que vai trocar de lado mudando o sinal, e vamos ficar com x igual a 2. Isso quer dizer que menos 1 sobre 2, ou seja, menos meio, e 2, são as soluções exatas da equação, agora obtidas de modo algébrico, e são os mesmos valores que nós encontramos anteriormente, porém de modo gráfico. No exemplo 5, nós iremos encontrar a solução algébrica da equação 2x menos 1 ao quadrado igual a 9 por meio das raízes quadradas. Para isso, nós vamos aplicar a raiz de ambos os lados. Nós vamos ter que, do lado esquerdo da igualdade, eu vou ficar com 2x menos 1, que será igual a mais ou menos 3. Veja, eu usei mais ou menos, primeiro porque, se eu for fazer a operação inversa, tanto o mais 3 quanto o menos 3 ao quadrado resultam em 9. E também porque uma equação quadrática pode assumir valores negativos como soluções, como raízes. Então, eu tenho que considerar essas duas possibilidades. Na verdade, teremos, então, uma equação 2x menos 1
igual a mais 3 e outra 2x menos 1 igual a menos 3. Quando eu trocar esse menos 1 de lado, ele vai ter o seu sinal alterado. Então, eu vou ficar com 2x, que é igual a mais 3 mais 1, ou seja, 2x é igual a 4. Ou, na outra possibilidade, eu vou ficar com 2x é igual a menos 3 mais 1, ou seja, 2x igual a menos 2. Isolando o x nas duas opções que temos, ficaremos com x é igual a 2 ou x igual a menos 1. Estas são as soluções para essa equação. Nós podemos ainda resolver o mesmo problema aplicando o produto notável. Então, quando eu faço o quadrado do primeiro, 2x ao quadrado, fica 4x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2x vezes 1 é 4x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 1 é o próprio 1. Rearranjando essa equação, passando o 9 para o lado esquerdo da igualdade, nós teremos que 4x² menos 4x menos 8 igual a 0. Se nós aplicarmos qualquer método de solução de equações aqui, como por exemplo o método de Bhaskara, nós vamos verificar que os mesmos valores serão encontrados, ou seja, x é igual a 2 ou x é igual a menos 1. Essa técnica que nós usamos no exemplo anterior, ela é mais geral do que pensamos, porque toda equação quadrática pode ser escrita naquela forma x mais b ao quadrado igual a c. E quando não está assim, há um procedimento que nós podemos fazer para torná-la dessa forma. Esse procedimento se chama completar o quadrado. Então, vejamos, vamos pegar uma equação x² mais bx igual a c. E por meio do procedimento de completar o quadrado, o que devemos fazer é adicionar o termo b dividido por 2 ao quadrado dos dois lados da igualdade. E, em seguida, vamos fatorar apenas o lado esquerdo. Olha, eu coloquei o b sobre 2 ao quadrado dos dois lados da igualdade. E nós vamos fatorar agora o lado esquerdo. A fatoração utilizada aqui é aquela do trinômio quadrado perfeito, cuja forma fatorada é a raiz desses dois elementos ao quadrado. Raiz de x ao quadrado é x. Raiz de b sobre 2 ao quadrado é b sobre 2. A soma deles ao quadrado é a forma fatorada. Isso é igual a c mais, resolvendo o quadrado aqui, b ao quadrado sobre 4. Vamos fazer um exemplo prático agora para ficar mais fácil a compreensão. Vejam agora, no exemplo 6, nós iremos resolver a equação 4x² menos 20x mais 17 igual a 0 pelo método de completar o quadrado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é tornar o coeficiente do termo x² igual a 1. Como aqui tem um 4, para eliminar esse 4, eu preciso dividir todos os elementos por 4. Então, eu vou ficar com x², 20 dividido por 4, menos 5x, 17 dividido por 4, igual a 0. O próximo passo é trocar o 17 sobre 4 de lado, deixando da seguinte forma, x² menos 5x igual a menos 17 sobre 4. Então, nós podemos completar o quadrado. Para fazer isso, eu vou adicionar o b sobre 2 ao quadrado de ambos os lados. Quem é o meu b? É o menos 5. Então, eu vou colocar menos 5 sobre 2 ao quadrado do lado esquerdo da igualdade e menos 5 sobre 2 ao quadrado do lado direito. Fazemos agora a fatoração do trinômio quadrado perfeito apenas do lado esquerdo, ou seja, aplicamos a raiz no primeiro e no terceiro elemento. A forma fatorada será a raiz dos dois ao quadrado. Raiz de x² é x. Raiz de menos 5 sobre 2 ao quadrado é menos 5 sobre 2, ou seja, x menos 5 sobre 2 ao quadrado vai ser igual, efetuando toda essa operação aqui, menos 17 sobre 4 mais menos 5 sobre 2 ao quadrado, eu vou obter o valor de 2. Então, a partir daqui, para resolver a minha equação, eu posso aplicar a raiz quadrada de ambos os lados. Raiz quadrada do primeiro elemento e raiz quadrada do segundo. Eu vou ter x menos 5 sobre 2
é igual a mais ou menos raiz de 2. De novo, mais ou menos, porque uma equação quadrática pode assumir raízes negativas também. Então, eu tenho duas possibilidades. X menos 5 sobre 2 é igual a mais raiz de 2, ou x menos 5 sobre 2 é igual a menos raiz de 2. Se eu isolar o x para cada uma dessas possibilidades, eu vou encontrar que x pode ser igual mais ou menos 3,91, ou x pode ser igual mais ou menos 1,09, e estas são as soluções para essa equação. No exemplo 7, nós vamos aplicar a conhecida fórmula de Bhaskara para resolver a equação 3x² menos 6x igual a 5. Ao contrário do método anterior de completar o quadrado, agora eu preciso trocar o 5 de lugar. Então, nós vamos escrever 3x² menos 6x menos 5 igual a 0. E teremos que o A será o 3, o B o menos 6 e o C o menos 5. É só aplicar a equação x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, que delta é b² menos 4ac, sobre 2a. Então, substituindo os valores que eu já conheço, menos o b. Quem é b? b é menos 6. Mais ou menos raiz de b², o b é menos 6², menos 4, que multiplica a. O a vale 3, que multiplica c. c vale menos 5. Que divide 2 vezes a vale 3. Efetuando essas operações, nós vamos encontrar que x vai ser igual a 6, mais ou menos raiz de 96 sobre 6. Então, se eu considerar as duas possibilidades, ou seja, x é igual a 6 mais raiz de 96 dividido por 6, ou x igual a 6 menos raiz de 96 dividido por 6, eu vou obter que x será aproximadamente 2,63, ou x será aproximadamente menos 0,63. E essas são as raízes, ou seja, são as soluções para a equação. Resumindo, para determinarmos a solução algébrica de equações quadráticas, existem 4 métodos básicos que podem ser aplicados. O método da fatoração, conforme fizemos lá no exemplo 4, o método da extração de raízes quadradas, vista no exemplo 5, o procedimento de completar o quadrado, utilizado no exemplo 6, e agora a fórmula quadrática de Bhaskara, que utilizamos no exemplo 7. Pessoal, agora eu vou reforçar um comentário que eu fiz lá no início da apresentação. Através de gráficos é possível encontrar a solução de uma equação, mas essa solução ela é aproximada. Vejam só, aqui nós temos um gráfico da equação y igual a x² menos x menos 1. Então, esse gráfico nos sugere que a solução da equação é 1,3, né? Porque, aparentemente, algo próximo de x igual a 1,3 faz com que y seja 0. Só que essa inspeção visual não é muito precisa, né? Quando nós efetuamos a solução algébrica, nós encontramos que esse x, na verdade, vale 1,324718. E essa é a solução exata. Então, é preciso tomar cuidado para que nós consideremos a exatidão da resposta conforme a aplicação que nós temos em mãos. Em casos gerais, nós iremos trabalhar com duas casas após a vírgula, ou seja, aqui teríamos x igual a 1,32. Vejam só, aqui eu vou citar alguns casos reais onde problemas ocorreram por conta das aproximações utilizadas. Em 1991, durante a Primeira Guerra do Golfo, os Estados Unidos possuíam um sistema antimísseis chamado Patriot. Lá na Arábia Saudita, esse sistema falhou quando tentou interceptar um míssil inimigo vindo do Iraque. Esse míssil acertou os acampamentos dos soldados e gerou muitas mortes e muitos feridos. O porquê disso? Havia um erro de arredondamento, vejam só, no 24º dígito do software, que fez com que o tempo de lançamento do antimíssil fosse equivocado em 0,34 segundos, em uma fração de segundos. Isso fez com que o míssil inimigo os acertasse, deixando 28 soldados mortos e 100 feridos.
Um outro caso bastante conhecido se deu em 1993, quando o processador Pentium da Intel apresentou para alguns consumidores um erro de divisão em um intervalo específico. Então, por exemplo, quando se dividia o número 4.195.835 por 3.145.727, alguns computadores obtinham 1,33374 ao invés de 1,33382. Era um erro muito pequeno, era um erro de 0,006%. Mas se nós considerássemos que um determinado usuário precisava de boa precisão para sua aplicação, esse erro já deixava de ser tão pequeno. A causa disso era que o divisor na unidade de ponto flutuante do Pentium tinha uma tabela de divisão falha, resultando em alguns erros de arredondamento. Qual foi o custo dessa vez? 475 milhões de dólares, porque a Intel precisou trocar os equipamentos daqueles clientes que reclamaram e também toda a credibilidade do produto que era recém-lançado. Um outro caso aconteceu em 1996 com um foguete europeu que se chamava Ariane 5. Ele foi intencionalmente destruído poucos segundos após o seu lançamento. Isso aconteceu porque o computador de orientação tentou converter a velocidade do foguete, que era armazenada em 64 bits, ou seja, tinha uma precisão maior, para um formato de 16 bits. Para fazer isso, o valor original em ponto flutuante era maior e um arredondamento precisou ser realizado para 16 bits. Esse pequeno arredondamento causou um desvio de trajetória de 36,7 segundos após o lançamento. Isso se tornava um risco para os civis. Então o foguete precisou ser destruído e teve um prejuízo de 500 milhões de dólares. Então observem que em algumas aplicações a precisão ela é muito importante. Então cabe a nós determinar e encontrar essas situações. E mais do que isso demonstra também a importância de utilizarmos sistemas computacionais para que a precisão matemática seja aprimorada. Pessoal, para finalizar, vamos só recordar como se constrói um gráfico. Então nós vamos pegar aqui a equação y é igual módulo de 2x menos 1. Esse módulo implica em dizer que, independente do resultado que nós tivermos aqui dentro, seja ele negativo ou positivo, nós iremos considerar sempre o valor absoluto, ou seja, sempre positivo. Então, o que nós faremos é atribuir valores a x, que é a nossa variável independente, e encontrar qual que é o correspondente valor de y. Então, vamos pegar, por exemplo, x variando de menos 3 até mais 3. E eu vou substituir 1 a 1 na equação original. Então, quando eu faço 2 vezes menos 3 menos 1, 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 6 menos 1 é menos 7. Mas como é módulo, y dá 7. Quando eu faço 2 vezes menos 2, é menos 4. Menos 4 menos 1, menos 5. Mas é módulo, vira 5. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 menos 1, menos 3. Com o módulo, vira 3. 2 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. Com o módulo, vira 1 positivo. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Então, para construir o nosso gráfico, nós vamos pegar esses pares ordenados e representá-los nessa figura. Então, eu vou traçar, a partir do ponto x igual a menos 3, uma reta paralela ao eixo y. E eu vou traçar, a partir do ponto y igual a 7, uma reta paralela ao eixo x. Aqui, nesse ponto, eu faço uma marcação. E eu vou repetindo esse procedimento. Eu vou pegar menos 2x e 5y. Eu vou pegar menos 1x e 3y.
Para 0x, o meu ponto é o próprio y igual a 1. Depois, 1x e y, 1. Depois, x2 e y3. Por fim, x3 e y5. Quando eu unir todos esses meus pontos, eu vou ter uma figura, ou seja, um gráfico que representa a minha equação original. Dê uma olhada no seguinte agora, ó. Quando eu considero que y é igual a 0, ou seja, módulo de 2x menos 1 igual a 0, graficamente dá para perceber qual é o valor de x. Porque quando eu tenho y igual a 0, ou seja, nesse ponto aqui, eu tenho que o meu x vale 0,5. Algebricamente, também é possível encontrar esse valor. Veja que eu tenho 2x menos 1 igual a 0. Se eu pegar esse menos 1 e trocá-lo de lado, ele vai ficar mais 1. Quando eu pego o 2 que está multiplicando e passo para lá dividindo, vai ficar x é igual a 1 sobre 2, ou seja, x é igual a 0,5, de acordo com o que nós observamos no gráfico. Vejam agora mais um caso. Eu vou considerar que o meu y vale 6. Então, eu tenho o módulo de 2x menos 1 é igual a 6. Só que aqui nós temos que ter um cuidado especial. Por conta desse módulo que existe, a minha operação 2x menos 1 vai tornar essa igualdade verdadeira se dentro do módulo eu tiver tanto 6 quanto menos 6. Porque o módulo fará com que o sinal fique positivo. Então, as duas condições são verdadeiras. Se é assim, eu vou ter que 2x menos 1 pode valer 6, ou 2x menos 1 pode valer menos 6. Quando nós isolamos o x, nós observamos que nós temos x igual a 3,5 e x igual a menos 2,5. Agora vamos voltar para o gráfico. Observem que eu fiz uma linha azul exatamente no ponto y igual a 6. E essa linha azul intercepta o meu gráfico em dois momentos. Ela intercepta o meu gráfico quando x vale menos 2,5 e ela intercepta o meu gráfico quando x vale 3,5. Então, nós podemos construir um gráfico e verificar esses valores também de modo algébrico.